Aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Agatha e hoje eu vim aqui trazer pra vocês a indicação de 5 livros que são de investigação, livros investigativos. Então, livros que vai fazer você ficar instigado com algum mistério. Então, lembrando que esse é mais um vídeo da nossa collab com outros criadores. Então, cada um tá indicando 5 livros no mesmo tema. E no total são 30 indicações para vocês desbravarem aí esse universo de investigação. Tá? Então, o link de compra de todos os vídeos estão aqui embaixo, junto com o link de quem tá participando e também com algumas resenhas que já estão postadas aqui no canal. Então, caso tenha interesse de comprar, compre com o meu link. E também aceito indicações aqui nos comentários. Vamos começar com o óbvio. Jack Estripador. Essa série Rastros de Sangue da Darkseid são 4 livros que vai ter uma certa pitadinha de romance, tá? Com a Audrey e com o Thomas. Mas aqui a Audrey, ela é sobrinha de um médico legista lá da época vitoriana. Então ela tá aqui com seu vestido, lindona, com a sua faquinha. Então logo no primeiro livro, mulheres estão sumindo, aparecendo mortas. Então ela começa a investigar junto com o tio, a fazer toda ali a autópsia dos corpos, juntar as peças, então tem todo esse lado investigativo, tá? Então das vielas sombrias da pequena Whitechapel, não sei pronunciar isso, surge o mal. Um assassino em série que transforma suas inocentes vítimas em um retrato grotesco da maldade humana. Nenhum homem jamais descobriu seu nome. Este é o trabalho para uma mulher. Porque sim, ela é a nossa protagonista. Tem o Thomas ali, entendeu? Que eu sou parceiro de investigação. Rola um romancezinho que eles vão crescendo ao longo dos livros. Afinal, uma série de 4 livros. Então esse aqui é o primeiro, que é o Jack Estripador. O segundo é o Príncipe Drácula. O terceiro é o Grande Houdini. E o quarto é Holmes, o Maligno. Já li os 4, gostei bastante da série. Esse aqui tem várias marcações, inclusive. Mas vamos lá. Audrey Rose não é a típica donzela inglesa do século XIX. Quando ninguém está olhando, a jovem realiza autópsias secretas no laboratório do tio, contrariando a vontade de seu pai e todas as expectativas da sociedade. Ela pode não saber fazer um penteado elaborado, mas faz uma incisão no Y num cadáver como ninguém. Em meio à violência de Londres vitoriana, surge uma personagem audaciosa e transgressora. Encantada pela ciência florense e ainda engatinhando a época, Audrey se utiliza de técnicas e métodos obscuros para encontrar novos caminhos que ajudam a edificar Jack, o estripador, e cessar os horrores da cidade para sempre. Invocando o mistério de Agatha Christie e o espírito aventuresco de Sherlock Holmes, a autora ergue um romance histórico arrebatador que mescla realidade e fantasia para deixar rastros de memórias dos leitores mais corajosos. Tá? Então são 4 livros que realmente, pra mim, são meu xodó, tá, gente? Eu gosto muito, né, aqui. E outra, tem o apoio do James Patterson, tá? A autora teve o apoio dele pra lançar essa série. O próximo livro é o Não Confie em Ninguém. Esse livro aqui é o terceiro livro publicado pelo Charlie Donlia e pra mim até então foi o mais tenso de todos, digamos assim. Pra mim foi o mais tenso. Então vamos lá. Uma garota inocente injustiçada ou uma assassina fria e manipuladora? O destino de Grace toma um rumo inesperado e trágico durante uma tranquila viagem com o namorado. O rapaz é assassinado e todos os sinais apontam para Grace. Condenada por um crime surreal, ela embarca num pesadelo que parece não ter fim. 10 anos na prisão e Grace conhece a cineasta Sidney, e que surge então a chance de provar a sua inocência. Sidney acredita na versão de Grace, mergulha em pesquisas e descobre evidências surpreendentes. Com tantas falhas no inquérito, a cineasta questiona se a condenação injusta foi fruto de incompetência policial ou se a jovem foi vítima de uma grande conspiração. Então fica o questionamento, né? Então, os primeiros episódios do documentário vão ao ar rapidamente e o programa se torna um dos mais assistidos da história da televisão. Antes do término das filmagens, o clamor popular leva o caso a ser reaberto. Finalmente, a sorte de Grace parece ter mudado. Mas um novo fato provoca uma reviravolta. Sidney recebe uma carta anônima com outras pistas afirmando que ela está sendo enganada pela assassina. A cineasta começa a investigar o passado de Grace e as descobertas trazem um dilema. Quanto mais se aprofunda na história, mais dúvidas aparecem. No entanto, agora o que está em jogo não é apenas a repentina fama e a carreira, mas a sua própria vida. Esse caso, ele acontece numa ilha, numa área paradisíaca, aonde ele foi empurrado, ele se matou, ele morreu, o que aconteceu foi um acidente, o que aconteceu? Se eu não me engano, o corpo foi encontrado na praia, penhasco, uma vibe bem assim. Então ninguém sabe o que aconteceu, afinal eles tinham ido para uma viagem, para um casamento de um amigo. E acontece isso, e é um lugar onde as leis são diferentes, não é a mesma lei que rege os Estados Unidos. Então assim, estão num lugar completamente... ninguém sabe o que tá acontecendo. E, gente,
não confie em ninguém. Esse livro aqui, pra mim, do Charlie, é o mais surpreendente, é o que mais te enrola, é o que mais te apresenta diversas pessoas que poderiam ter feito alguma coisa. Então, assim, não confiem em ninguém. Nem vou me estender pra não dar spoiler. Então, apenas aceita essa informação. Não confie em ninguém. Só isso. A próxima indicação é aqui, Crônica dos Mortos. Esse aqui já é uma série com 6 livros e um continho, que é O Vale dos Mortos. Aqui, gente, já é uma distopia, tá? Esse aqui já é um livro mais, assim, investigativo, sobrevivência. Por quê? Aqui a gente vai conhecer um casal, com o seu casal de filhos, e eles têm que sobreviver a um apocalipse. Por que eu coloquei aqui como investigativo policial? Porque sempre tem alguma coisinha acontecendo, tá? Tem todo um dilema. Quem é o vilão? Quem é o zumbi? Quem morreu? O que aconteceu? Então, assim, foge um pouquinho do policial, mas ainda assim tem aquela vibe de suspense, tá? Então, vamos lá. 2017, uma profecia esquecida do livro do Apocalipse, reiterada por outros profetas modernos, ressurge. Cientistas descobrem um planeta vermelho em rota de colisão com a Terra. Depois de muitos pânicos nos 4 cantos do mundo, eles asseguram que o corpo celeste passaria a uma distância segura de nós, e todos ficariam tranquilos acreditando que nada iria acontecer. Então, 2/3 de todas as pessoas do planeta caem desmaiadas, vítimas de um estranho surto, e abriu-se o poço do abismo, de onde saíram seres como gafanhotos com poderes de escorpiões. E os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. Apocalipse 2:6. E um grupo luta para sobreviver no mundo dominado pelo mal. Com passagens por São Paulo, Brasília, Estados Unidos, China e França, o Vale dos Mortos baseia-se na profecia em que o planeta intruso ao sistema solar, a raspar-se por nossa órbita, fatalmente desencadearia uma transformação em grande parte da humanidade, não havendo lugar seguro e ambientes sem infecção, pois ela ocorreria simplesmente pela aproximação do astro. Pegos de surpresa e tentando entender o que acontecia, enquanto buscavam se salvar, um casal e seus filhos iniciam uma jornada para restabelecer algumas condições de vida em que restou de seu próprio mundo. Uma história com muita ação e suspense que vai deixar você eletrizado. Essa série é muito boa, tá? É lançado pela Faro. E é o Rodrigo de Oliveira, tá? Vou deixar o link de compra dos livros, toda a série aqui embaixo. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu amo essa série, eu devorei esses livros, eu acho um universo muito gostoso de ler. E não são 6 livros com os mesmos personagens. Os personagens vão morrendo, vão nascendo, a história vai continuando com o restante da prole da família. Então não é aquela coisa que fica presa. Inclusive tem, assim, uma super zumbi. Aqui no primeiro livro, a Dilma vira zumbi e morde o Lula, pra vocês já terem uma dimensão do que tá acontecendo, né? Pra mostrar como tá o governo dos países, tem uma cena assim, mas esse não é nem o foco, né? O foco, de fato, é a família. Então, assim, gente, que saudade desse universo. Eu li esse universo aqui, acho que em 2018, 2019, e eu tô com vontade de voltar pra ele, cara. Por quê, cara? Porque eu tenho vontade de voltar logo agora. Só de fazer esses vídeos, você tá me dando vontade de reler algumas leituras. Se eu posso com isso? Se eu tenho tempo pra reler? Mas vamos lá. A quarta indicação se chama O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse é mais um livro investigativo, suspense, mais um climinha de suspense e terror. E, gente, que livro é esse? Os contos, eles se complementam. Eu não lembro quantos contos são dentro do vilarejo, mas depois de cada capítulo, tu para e reflete. Os livros, eles vão se conectando conforme o tempo for passando, conforme tu for avançando na leitura. Tá, então é sobre um vilarejo que tá ali morrendo de fome, então tem gente delirando, e tá contando a história de antes e depois, né, dessa seca, deles ficarem isolados por causa da neve. Então, cara, que livro. Eu nem posso falar muito pra vocês, só vou ler a sinopse mesmo, porque eu não quero dar spoiler. Em 1589, o padre demologista Peter fez a ligação de cada um dos pecados capitais a um demônio, supostamente responsável por invocar o mal nas pessoas. É a partir daí que Rafael Montes cria 7 histórias situadas em um vilarejo isolado, apresentando a lenta degradação dos moradores do lugar e, pouco a pouco, o próprio vilarejo vai sendo dizimado, maculado pela neve e pela fome. As histórias podem ser lidas em qualquer ordem, sem prejuízo de sua compreensão, mas se relacionam de maneira complexa, de modo que, ao término da leitura, as narrativas convergem para uma única e surpreendente conclusão. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tu pode ler os contos, né, as crônicas, os capítulos de forma completamente aleatória, mas o livro ele inicia com um manuscrito em outra língua encontrado em algum, né, sebo, em restos de uma coleção que foi deixada por uma pessoa após a sua morte. Ninguém queria mais, simplesmente um padre resolveu querer traduzir, foi atrás de pessoas que entendiam a língua, até que começa a tradução desses contos sobre esse vilarejo. Então, assim, é um livro, assim, pesado.
Ele é um livro que vai tratar sobre racismo, tá? Vai tratar sobre discriminação em geral. Não vou entrar em spoiler, tá? Vamos se prender por isso, em breve tem resenha aqui no canal, então vamos se manter a isso. E por último, mas não menos importante, a última indicação de hoje se chama O Urso. Esse livro eu li, eu fiquei extremamente impressionada com a inocência que o autor escreveu esse livro, a inocência que a história transmite, mas ao mesmo tempo uma história pesada que eu recomendo para maiores de 16, afinal, tiro, porrada e bomba, desgraças e tudo mais. Narrada na voz inocente de uma criança, uma história de amor, de perda e de instintos que permitem a nossa sobrevivência. Enquanto acampava com a família em um parque florestal, a Ana, de 5 anos, acorda ao som de gritos. Um urso negro selvagem está atacando o acampamento, e seus pais são a presa. Escondendo-se na caixa térmica com seu irmãozinho recém-saído das fraldas, eles conseguem evitar a atenção do urso e sobreviver. Sua mãe, gravemente ferida, implora às crianças que embarquem na canoa da família e remem para longe. Mas assim que escapam, os irmãos se veem sozinhos e perdidos na floresta, tendo que enfrentar a fome e as forças da natureza. A única esperança reside no amor desmensurado que Ana nutre por sua família, enquanto se esforça para manter a coragem quando mais nada no mundo parece seguro. É um livro que, assim, eu fiquei muito mexida com toda a atmosfera que o autor criou, todo o suspense, o negócio de, meu Deus, o que tá acontecendo, e a percepção inocente daquele clima que o autor criou de a floresta tá escura, eles estão ouvindo. Inclusive tem uma cena que me marcou muito, que a Ana, ela narra que viu o tênis do pai, só que o pé tava dentro do tênis, só que ela simplesmente não ligava os pontos do que tava dentro do tênis, porque o pai tinha tirado o tênis. Então a nós, com a nossa leitura mais madura, a gente entende o que a cena tão inocente está dizendo. Então foi um livro que eu fiquei bem impressionada, até porque foi inspirado em um caso real. Então fica a indicação pra vocês de O Urso. E todos esses livros que tem um pouquinho de sangue, eu gosto de indicar pra maiores de 16, né? Mas cada um sabe do seu. Mas eu não recomendo pra uma galera muito nova não, embora a temática seja 2 crianças na floresta, é um ataque de urso, né? Então é isso, gente. Essa foi a indicação de hoje. Para conferir as outras 25 indicações de livros nessa vibe de mais suspense, de investigação, de uma atmosfera um pouquinho mais pesada, é só assistir o canal dos outros colaboradores dessa collab. Então tá aqui embaixo o link de todo mundo pra vocês seguirem e verem os vídeos que estão saindo agora, nesse exato momento. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, viu? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!